erro. E quando esses erros ocorrem em escala global, suas consequências não são pontuais. Elas se acumulam, se amplificam e, eventualmente, se tornam impossíveis de controlar. É nesse ponto que surge uma questão central. Até que ponto essas decisões fazem parte de uma estratégia maior ou são resultado de uma visão distorcida da realidade? A resposta não é simples, mas os sinais começam a se tornar mais evidentes. A ideia de que remover um líder é suficiente para transformar completamente um país. Como se a estrutura de uma nação estivesse concentrada em uma única figura. Como se, ao eliminar esse elemento, todo o sistema entrasse em colapso automaticamente. Mas a realidade costuma ser mais complexa. Estados não são apenas líderes. São instituições, cultura, identidade coletiva, estruturas de poder que vão muito além de um indivíduo. E quando essa complexidade é ignorada, o resultado raramente segue o plano inicial. No caso analisado, essa lógica parece ter sido levada ao extremo. A captura de um chefe de Estado não foi acompanhada por uma transição estruturada. Não houve uma substituição clara. Não houve um plano consistente de reorganização. A expectativa implícita era que tudo simplesmente desmoronasse. Mas isso levanta uma questão inevitável. O que acontece quando o sistema não colapsa? A resposta, muitas vezes, é instabilidade prolongada. Porque remover o topo sem reorganizar a base cria um vazio. E vazios na política internacional raramente permanecem vazios por muito tempo. Eles são preenchidos por disputas internas, por forças externas, por conflitos que se intensificam justamente pela ausência de controle central. E isso transforma uma ação pontual em um problema contínuo. Ao mesmo tempo, há um outro elemento sendo discutido: a forma como a liderança percebe o próprio poder. Existe uma visão, segundo a qual demonstrar força de maneira visível é suficiente para garantir obediência, como se o impacto psicológico fosse capaz de substituir a necessidade de estrutura. Essa lógica, porém, depende de uma condição específica: que os outros atores aceitem essa demonstração como legítima. Mas quando isso não acontece,